Então vamos lá, Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, a partir do versículo de número 57. Mateus 27, 57 diz assim: chegada a tarde, veio um homem rico de Arimateia. Olha só, e vinda já a tarde, chegou um homem rico, diga um homem rico, de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Quando Jesus morreu, ainda na cruz, José de Arimateia vai a Pilatos para pedir permissão para retirar o corpo de Jesus. Versículo 59. Não, esse mesmo. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. 59. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol. Vamos lá. E o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. E estavam ali Maria Madalena e outra Maria, assentados defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, retiraram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, reuniram-se, volte um pouquinho. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes, os principais dos sacerdotes e os fariseus, aonde? Na casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos, olha só, de que aquele enganador, ele estava falando de quem? De Jesus. Senhor, aquele Senhor está falando de Pilatos. Lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo, ainda disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. E no fim do sábado, quando já despontava o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, diga glória a Deus. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como de um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde ver de lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, eis que eu vô-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer aos seus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. 11. Preste atenção nisso. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes, aos principais dos sacerdotes, todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles, reunidos eles, com os anciãos, e tomando conselho entre si, o que fizeram? Deram muito dinheiro aos soldados, subornaram os soldados
Com que propósito? Dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós, o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo presidente, ou pelo governador, nós o persuadiremos, e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Diga: é fato, não é boato. Não sei se você já ouviu essa expressão fake news. Outro dia passou uma reportagem a respeito disso. O que é um fake news? É um boato, é uma notícia que tem aparência de verdade, mas é algo inventado pela imaginação humana. Quando você recebe no seu WhatsApp mensagens dizendo assim: olha, envie isso para mais 10 pessoas, é urgente, pode ter 99% de certeza que aquilo é um fake news, é um boato. Não sei se você já recebeu mensagens assim: manda, e você começa a mandar, para os amigos. Eu estava vendo outro dia uma reportagem, um dos lugares onde mais se criaram boatos, que é fake news, foi numa cidadezinha da Macedônia, um lugarzinho tão pequeno. É algo que vem para destruir reputação, um fake news. E as pessoas, quando elas leem, é tão bem escrito, que elas começam a acreditar que aquilo é verdade. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Os soldados, eles foram subornados, por quem? Por líderes religiosos, para dizer que o corpo de Jesus tinha sido roubado pelos discípulos de Jesus. Eles subornaram os soldados para que eles dissessem que Jesus não havia ressuscitado. Eles disseram, olha, e eles, em reunião antecipadamente, eles disseram: coloquem guardas para que guardem o sepulcro, para que não venha alguém e tire o corpo. Lembrem-se do que aquele enganador, chamaram Jesus de enganador, disse: que ao terceiro dia ele iria ressuscitar dentre os mortos. Lacraram, olha só, lacraram a pedra, a porta do sepulcro com uma pedra que uma pessoa não podia remover. Lacraram, colocaram guardas, mas Deus, o Todo-Poderoso, deu um soprozinho assim, a terra tremeu, aquela pedra foi rolada e Jesus ressuscitou dentre os mortos. Então não é boato, é fato. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Diga para o seu irmão: Jesus ressuscitou dentre os mortos. Aquilo que você ouve cresce em você, aquilo que você fala aumenta. Então é muito importante você selecionar aquilo que você está ouvindo, e também selecionar aquelas palavras que saem da sua boca. Acredite, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Mas diante de tanta acusação em que Jesus passa, a Bíblia diz que ele foi levado como cordeiro mudo ao matadouro. Ele não abriu a sua boca. Diante da injúria, ele não injuriava. A Bíblia diz que Davi tem o mesmo comportamento, porque Davi, muitas vezes, diante dos homens que o caluniavam, ele se calava. Algumas pessoas ficam tão preocupadas quando as pessoas falam delas a respeito da sua reputação. Se você não deve nada a ninguém, você não deve temer absolutamente nada, a não ser que você tenha cometido alguma coisa ilícita. Não há o que temer. Davi, ele se calava diante das afrontas. Jesus, ele vai ser conduzido como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele não abre a sua boca. Diga para o seu irmão assim: diga: a verdade sobressai a mentira. A verdade sempre vai prevalecer. Quando Jesus estava ali na cruz, cumprindo a obra da redenção, e a obra da redenção fora perfeita, ele brada e ele diz: está consumado. A obra da redenção, ela fora perfeita. Ninguém, por um ato de justiça, pode aperfeiçoar a si mesmo.
nós fomos aperfeiçoados por um ato de justiça que aconteceu na cruz do Calvário através de Jesus Cristo. Ele se fez a nossa justiça. Está consumado, diga, está consumado. Nós entendemos e sabemos que o pecado separou o homem de Deus. O pecado de Adão, e todos nascemos de Adão, nascemos separados. Um pecado, um ato, mas também por um ato de justiça, nós nos aproximamos e nos achegamos e temos acesso novamente ao trono da graça. É verdade que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O que é morte? É a separação entre o homem e Deus. Mas também é verdade que o dom gratuito é a obra da redenção que se cumpre e se manifesta nas nossas vidas. O ato da redenção foi perfeito e em Cristo Jesus nós fomos alcançados. Diga glória a Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Preste atenção. As mãos do Senhor, elas não estão encolhidas para que Ele não possa estender e salvar. Fala de resgate. Mas as nossas iniquidades faz separação entre nós e o nosso Deus. É fato que a mão do Senhor não está encolhida, mas também é fato que os nossos pecados impedem esta ação. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Atente para isso. Olha o que diz a Bíblia. Ouça, você vai sair debaixo da condenação. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você dava um aplauso a Ele. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda, diga toda, diga toda. O que é injustiça? Injustiça é algo que você tem direito e você não desfruta. A obra da redenção foi perfeita, ela foi consumada através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Diga entendimento espiritual. Diga mais uma vez, entendimento espiritual. Quem tem luz influencia. A força da opressão não vai chegar, não vai alcançar a sua alma, porque você vai estar blindado pela luz, pelo entendimento e pela revelação da palavra. A bênção de Deus vai se manifestar de uma forma poderosa dentro do teu lar, pela luz que já nasceu, está brilhando, está dentro do teu coração, e vai chegar a ser luz perfeita. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, mais e mais, mais e mais, até se tornar dia perfeito. Eu não sei em qual estágio você está, mas eu quero profetizar que esta luz vai brilhar com tanta intensidade, que tudo em você vai estar iluminado, e as trevas vão cair por completo da sua vida, em o nome de Jesus. Diga eu creio, tomo posse. Existe uma palavra que diz o sonho americano, e muita gente quer viver o sonho americano. Milhares e milhares e milhares de pessoas tentam entrar nos Estados Unidos para ganhar dinheiro, se tornarem pessoas bem-sucedidas. Donald Trump quer fechar a fronteira, não é simplesmente pelo tráfico de droga, mas pelo tráfico de pessoas. Nesses dias no Brasil, pela fronteira do Acre, estão entrando cerca de 60, 70, 80, 100 mil pessoas vindo da Venezuela. Imagina isso. Está o caos. Por que as pessoas querem ir para os Estados Unidos, sendo que lá não tem carteira de trabalho, não tem segurança, garantia, não tem 13º, não tem férias, não tem INSS, não tem nada disso, e está assim de gente querendo ir para lá. Olha só, nós temos uma palavra de Deus na nossa direção: estrangeiros se edificarão. Deus quer nos abençoar para que a gente possa abençoar as nações da terra. Abraão, ele tinha muita gente de trabalho, e Deus vai abençoar você, empresário, para que você possa abençoar essas pessoas que estão vindo de outras nações, de outros países, e elas serão abençoadas através da sua vida. Amém? As pessoas, elas vão para os Estados Unidos e elas montam as suas empresas. Que empresas? Eu me tornei empresário,
empresa de jardinagem e ganham muito dinheiro. Nós temos aqui uma pessoa que já está milionária só com jardinagem, né, Wagner? Não vou entregar ele não. Algo extraordinário. As pessoas elas fazem todo tipo de trabalho e elas prosperam. Estrangeiros virão para trabalhar e nós daremos emprego, pregaremos a palavra e os enviaremos para as suas nações como missionários. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. O bom seria que ficássemos aqui 24 horas com as nossas portas abertas. Amém? As pessoas elas vêm à igreja, precisam encontrar a igreja aberta. Vêm carentes e saem supridas em todas as áreas. E as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas dos gentios ou das nações, conduzidos com elas os seus reis. Quando você olha para Israel hoje, eles vivem exatamente isso. Suas fronteiras estão abertas, recebendo pessoas do mundo todo, de dia e de noite, a profecia se cumprindo. E assim será na sua vida. Algumas pessoas vivem na senzala da mente, da alma. A glória do Líbano virá a ti. A quem? Diga a mim. Fala das riquezas. Que os teus olhos sejam iluminados para perceber esse tempo tão precioso que nós vivemos como igreja. As trevas sendo dissipadas em nós. Não é um boato, é um fato. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Crônicas 20:20 diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Receba a palavra profética liberada sobre a sua vida. É isso que Deus tem para você. A obra da redenção foi perfeita, a obra foi completa. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, Ele levou sobre si as nossas maldições. Ele se fez maldição no nosso lugar. Ele se fez maldição no nosso lugar. Quando você lê Deuteronômio capítulo 28, nós encontramos as bênçãos e as maldições, a escassez, a pobreza, a miséria. Isso não está relacionado como bênção, está relacionado como maldição. Isso vai ser quebrado completamente na sua vida. Na verdade isso já foi quebrado, mas Deus vai tirar você do nível de escassez e vai levar você a um nível de abundância, porque Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Você pode dar um aplauso a Ele?